Tu sabe a diferença entre preço e valor? E como entender a fundo isso pode impactar positivamente o teu negócio? Olá, eu sou Fernanda Rockenbach e esse é o canal da Orquestra de Negócios, um lugar para pequenos empreendedores que desejam ir além. Esses dias eu li uma frase que eu achei ótima a definição de preço e valor. Ela dizia que o preço é aquilo que a gente paga e valor é o que a gente recebe. E para entender mais a fundo essa definição, facilita se a gente se colocar no lugar de cliente. Preço é o valor monetário que eu pago. Já valor é o que aquele serviço, por exemplo, me resolve, é o sentimento que ter aquele produto me traz, envolve questões bem mais subjetivas. Enfim, o valor, ele é toda a experiência que eu tenho quando eu adquiro um produto ou contrato um serviço. Enfim, valor contempla toda a experiência que o cliente tem com aquele produto ou serviço. Desde quando ele chega para ser atendido na tua loja ou enfim no teu estabelecimento, ou por exemplo como ele é atendido depois mesmo de comprar, caso ele tenha algum problema com o produto e serviço. Enfim, contempla toda essa dimensão de experiência do cliente, antes, durante e depois da venda. E isso se aplica a todos os nichos de mercado. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Seguidamente eu vou trabalhar em uma cafeteria. E quando eu comecei a trabalhar home office e comecei a eventualmente ir nessas cafeterias, eu tive uma experiência muito interessante. Eu logo percebi a diferença que existia entre essas cafeterias. Eu devo ter ido assim em mais de 10 cafeterias diferentes. E em muitas delas eu me sentia desconfortável de ficar a tarde toda ali. Era nítido que os atendentes não estavam confortáveis com a minha presença ali, passando uma tarde toda trabalhando e também consumindo. Mas eu me sentia bem-vinda naquele lugar. E foi interessante que eu fiquei acho que mais ou menos um mês sem ir. E quando eu voltei, o garçom me disse: "Quanto tempo?" Ou seja, ele já sabia que eu costumava ir lá, ele criou uma relação comigo e com isso ele me proporcionou uma experiência. E essa experiência fez e faz com que sempre que eu vá trabalhar em uma cafeteria, eu escolha sempre a mesma cafeteria. E digo mais, essa cafeteria, ela não é mais barata que as outras, pelo contrário, ela tem o preço um pouquinho acima da média, mas ainda assim, para mim, a experiência que eu tenho lá compensa essa diferença de preço, porque uma coisa é certa, quanto maior a percepção de valor que o cliente tem, mais disposto ele estará a pagar mais pelo mesmo serviço ou produto. Não está acreditando? Eu vou te dar um exemplo clássico. As companhias aéreas. Basicamente, o que elas vendem? Te levar de uma cidade até outra cidade. E o que faz então algumas pessoas estarem dispostas a pagar 2, 3 vezes o preço de uma passagem aérea para viajar de primeira classe? Tu já pensou isso? Eles pagam pela experiência. Não é só o espaço extra para dormir. É um cardápio mais variado, é ser chamado pelo nome. Percebe só como são detalhes que fazem a diferença na experiência, porque no final das contas a companhia aérea está oferecendo o mesmo serviço, transporte de uma cidade para outra, mas a experiência que ela proporciona é diferente e isso faz com que ela possa cobrar mais pelo mesmo serviço. Enfim, exemplos não faltam. Tem a Starbucks, por exemplo, que também cobra muito mais caro por café do que outras cafeterias, mas também foca na experiência do cliente nesse diferencial. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque é essencial que tu entenda a fundo, veja bem, é entender a fundo
quais são as necessidades do teu cliente, o que gera valor de fato para ele. Isso com certeza vai te colocar numa posição de vantagem competitiva em relação ao mercado e vai fazer com que o teu cliente tenha uma experiência com o teu negócio. E com isso, todos ganham. O cliente ganha porque fica mais satisfeito e o teu negócio também ganha, porque tu consegue, em alguns casos, cobrar mais e, com isso, ter mais lucro. Gostou dessa dica? Então deixa o teu joinha, te inscreve no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo. Te espero no próximo vídeo e bons negócios!